nós não estamos vivendo dias fáceis, mas isso está na palavra e nós não sabemos o desenrolar do mundo. Eu falo do mundo de uma forma geral e nós, a igreja, precisamos estar juntos, cooperando uns com os outros, unidos, se fortalecendo um com o outro, queridos. Eu não falo isso pelo contexto político, pelo contexto... Não, falo isso porque os dias se aproximam e a Bíblia diz que os dias são maus. Eu quero agradecer e parabenizar os irmãos, os obreiros, a igreja que têm permanecido de fronte erguida. Não tem sido fácil, eu agradeço o apoio que os irmãos têm dado a mim como servo de Deus, a igreja, e precisamos cada dia nos fortificar na união, na presença do Pai. Capítulo 15, versículo 1 e 2 do Evangelho de Jesus, conforme João diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, pela Tua presença, pela presença dos irmãos. Continue a falar, a confortar, a alimentar as nossas almas com a Tua palavra. Nos ajuda a encarar os obstáculos, os desafios, as lutas e as provas, e assim permanecer firme de pé diante do Senhor. Pai, vem assim, nos abençoe, nos alimente com o pão vivo que desce do céu, a Tua santa palavra. Esta é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O Espírito, ele nos conduz a guardar segredo. O vinho, ele revela os segredos. Isso não sou eu quem falo dos meus pensamentos, das minhas filosofias, das minhas ideias. Isso é a Bíblia que nos mostra, que nos adverte que o vinho, ele vai ter um potencial de revelar os segredos. Aquele segredo que eram para ser só seu e de Deus, o vinho, ele consegue revelar. E eu não falo do vinho simplesmente literal, eu falo do vinho espiritual. Sabendo que o vinho literal, a bebida literal, ela consegue fazer o homem falar o que não era para falar, fazer o que não era para fazer, ir para onde não era para ir, e praticar o que não era para praticar. Mas quando eu trago esse pensamento, eu posso lhe apresentar pela Bíblia algumas situações que comprovam esse meu entendimento, essa compreensão. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus levantou Noé para construir a arca. E após o processo da arca e do dilúvio, Noé vai se estabelecer na terra e ele vai plantar uma vinha. O que é uma vinha? É uma plantação de uva. E para que serve a uva? Para fazer o vinho. E a Bíblia diz que ele faz o vinho, bebe o vinho, e após estar embriagado, ele se desnuda, ou seja, ele tira a sua roupa, fica nu, fica sem roupa. Porque o vinho, ele vai ter esse potencial de trazer à tona aquilo que era para estar em secreto, que era para estar em oculto, que era para estar guardado em segredo. O vinho vai trazer à tona, e trazendo à tona,
vai ser uma situação que vai gerar uma circunstância de vergonha, de dor, de tristeza e de humilhação. Pois isto é exatamente o que acontece quando Noé vai passar por esse processo. Ele vai ter que amaldiçoar o próprio filho, porque o filho, ao ver o pai sem roupa, desnudo, vai chamar os irmãos para fazer algazarra, para zombar do pai, que deixou vir, aleluia, à mostra aquilo que era para estar oculto e escondido. Ora, eu comecei dizendo que o vinho vai ter a capacidade de nos fazer apresentar aquilo que não era para apresentar, revelar aquilo que era para estar oculto. Pois bem, e se nós caminharmos um pouco mais na Bíblia, a gente vai ver outras situações causadas pelo vinho. Por exemplo, você já deve ter lido ou ouvido falar de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, que após se apartar de Abraão, vai para a terra de Sodoma e Gomorra, terra de Moabe, e lá você conhece a história. Deus destrói a cidade e eles fogem da cidade. Na fuga, a mulher de Ló se converte em uma estátua de sal. Ló prossegue a fuga junto com as duas filhas. Vão para as cavernas, eles estão assustados, eles não querem mais morar na cidade, eles não querem mais habitar no meio da sociedade, porque eles ficaram assustados com o comportamento da sociedade aonde eles habitavam. E talvez eles também imaginaram que Deus tinha destruído todos os demais habitantes da terra, e eles foram os únicos que restaram. E neste pensamento, as duas irmãs entraram em um acordo e disseram: olha, não tem homem na terra para nós nos casarmos e gerarmos filho. O nosso pai já está ficando avançado em idade. Vamos nos deitar com ele para que a gente possa gerar filhos e assim a nossa descendência poder se perpetuar na terra. E assim foi feito um acordo. Mas como fazer uma situação aonde o próprio pai vai se deitar com a própria filha? Isso é incesto, isso é pecado, isso é abominação diante do Senhor. Só que as duas moças, elas tinham morado em Sodoma, elas tinham morado em Gomorra, e Gomorra era um lugar pervertido, e elas trouxeram de Sodoma e de Gomorra o entendimento, a malícia e a maldade para praticar dentro da própria casa. Por isso, você deve ser vigilante e deve ser atento, porque muitas das vezes na escola, muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes os amigos da rua, os vizinhos da rua, vão lhe levar pensamentos, vão lhe levar compreensões, no qual vai lhe apresentar vantagem, mas através de um meio que você vai praticar algo abominável. Elas disseram: nós sabemos como fazer. E o que fizeram? Deram vinho para o próprio pai, e estando ele embriagado pelo vinho, revelou que não era para revelar, e deitou-se com a própria filha. Na primeira noite foi a filha mais velha, na segunda noite foi a filha mais nova, e ambas engravidaram do próprio pai, que era pai, avô e uma mistura do próprio filho. Mas este é o resultado de quando alguém vai usar o vinho, aleluia, da revelação do mal, maligna e pecadora. Alguém diz até, não está no texto sagrado, mas os sábios judeus dizem que essa também foi uma estratégia, uma técnica usada por Dalila, para que pudesse arrancar de Sansão o segredo, o mistério do vinho, aleluia, o mistério da sua força, onde estava contida a sua força. E ela insiste, ela persiste, ela quer saber qual é o segredo de Sansão. Oxalá que nós, os cristãos, fôssemos determinados como Dalila, no sentido espiritual, a fim de buscar as revelações e os segredos das coisas espirituais, as revelações e os segredos das coisas de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Ora, quando os filhos das trevas decidem fazer alguma coisa, eles se organizam, ele investe dinheiro, ele conquista os outros e levanta uma multidão para fazer aquilo que
é compatível com a vontade de Satanás, com a vontade do mundo. E nós muitas das vezes, para fazermos o querer, a obra e a vontade de Deus, nos detemos, nos atrapalhamos, somos displicentes, somos descuidadosos, somos até preguiçosos. Mas os filhos das trevas, diz a Bíblia, são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nessa noite eu gostaria de dar um conselho para você: não deixe os filhos das trevas ganhar de você, aleluia. Porque quando reclamaram de Jesus, pelo fato das pessoas estarem aclamando ele como filho de Deus, aquele que vinha em nome do Senhor, eles disseram: manda os teus discípulos se calarem. Ele olha para eles e diz: olha, eu não posso fazer isso, e mesmo se eu fizer e eles se calarem, as pedras irão clamar no lugar deles. Vai ter alguém que vai clamar, vai ter alguém que vai declarar, vai ter alguém que vai anunciar, vai ter alguém que vai pregar, vai ter alguém que vai cantar, vai ter alguém que vai ofertar, vai ter alguém que vai dizimar. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui na noite desse dia. Como eu falei a princípio, que pensam que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, Deus está à procura de homens e mulheres para usar como nunca, aleluia, para levantar como nunca. Talvez você não entendeu porque é que o seu coração está tão, aleluia, tendencioso para as coisas do mundo. Porque é que você está com tanta vontade de fazer as coisas do mundo, está com tanta vontade de pecar, com tanta vontade de ir para o mundo, com tanta vontade de beber, de se prostituir, de fazer tanta coisa. Talvez você não entendeu aí desse mistério. Isso é porque Satanás entendeu que está chegando o tempo derradeiro da igreja na terra, e Deus vai levantar, aleluia, uma geração de homens, mulheres, moças e rapazes, até crianças e adolescentes. Mas Satanás, percebendo isso, ele está se levantando para tentar impedir, para tentar deter. Mas há poder no sangue de Jesus. Uma igreja vai se levantar na terra com autoridade, um povo vai se levantar na terra com autoridade como nunca foram visto nessa terra, e vai anunciar com poder, vai anunciar com glória, vai anunciar com unção, vai pregar com autoridade, vai cantar com azeite, vai cantar com graça. Satanás vai sair da frente, ou a igreja cheia vai passar por cima. Vai, aleluia. Talvez você não entendeu o mistério. Porque é que a pressão está vindo com tanta força? Porque é que o pecado está tão fácil de se praticar nesses últimos dias? Está tão fácil, aleluia, de tomar. E o desejo de pecar está se multiplicando. É Satanás querendo que você, ao invés de ser cheio de Deus, seja cheio do mundo. Que você, ao invés de seja cheio de graça, seja cheio de ódio. Ao invés de ser cheio de unção, seja cheio, aleluia, de ira. Mas eu creio nessa noite, pela autoridade daquele que está no trono e tem todo o poder nos céus e na terra, que ele não vai conseguir enganar essa igreja, que ele não vai conseguir deter essa igreja, ele não vai conseguir parar essa igreja, até porque tem uma promessa na Bíblia. O próprio Senhor Jesus falou: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, aleluia. Pode até alguém que não é igreja cair, pode até alguém que não é igreja tombar, pode até alguém que não é igreja desanimar, pode até alguém que não é igreja desistir, pode até alguém que não é igreja ir para o mundo, pode até alguém que não é igreja ir para o pecado, pode até alguém que não é igreja deixar de crer. Mas a igreja genuína, comprada, lavada, redimida, restaurada, santificada, vai permanecer de pé, vai permanecer, vai permanecer de pé. Aleluia. Se esses pararem de clamar, as pedras irão clamar. Veja que quando Balaão, ele está indo atender o pedido de Balaque, no meio do caminho, a jumenta vai ver um anjo que está com a espada desnuda, desembainhada na mão, e o objetivo dela não é matar a jumenta, não. O objetivo do anjo é matar Balaão, louvado seja Deus. Mas pastor, não foi Deus que permitiu Balaão de ir? Foi, aleluia. Você tem que entender, vontade absoluta e vontade permissiva. Existe a vontade absoluta de Deus, a vontade plena de Deus, que a Bíblia diz que é boa, que é agradável e é perfeita. E existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é aquilo que Deus não quer, mas Ele permite. E Ele permite por quê, pastor? Porque a
gente fica insistindo, a gente fica forçando. Deus diz: não case com ele, ela quer casar com ele. Deus diz: não case com ela quer casar com ela. Deus diz: não vá por aí, ele quer ir por ali. Deus diz: não faça assim, ele quer fazer assim. Como Deus nos criou e nos deu livre-arbítrio, aí vai acontecer a vontade permissiva de Deus. Aí alguém vai dizer: mas Deus não permitiu, Deus não deixou, por que é que ele está sofrendo? Por que é que ele quebrou a cara? Por que é que está falido? Por que é que está fracassado? Por que é que está vazio? Não foi a vontade de Deus, Deus só permitiu, aleluia. Agora quando você entra, aleluia, de fato, na vontade plena e absoluta do Senhor, você, aleluia, pode até ser perseguido, mas vai permanecer de pé. Pode até ser traído, mas vai permanecer de pé. Pode até ser esquecido, mas vai permanecer de pé. Pode até ser abandonado, mas vai permanecer de pé. Pode até perder o emprego, mas vai permanecer de pé. Pode até perder a saúde, mas vai permanecer de pé. Pode perder carro, casa, família, mas vai permanecer de pé. Porque aquele que permanece na vontade de Deus é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas veja que Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu. Aleluia. Então o Senhor disse: se esses pararem de clamar, as próprias pedras clamarão. Mas a Dalila insistia com Sansão para descobrir o seu segredo. Até que, segundo os rabinos, os sábios judeus, ela o embriagou com vinho, para que ele pudesse falar. Porque quem se embriaga com vinho, ou quem está embriagado, fala muito. Aleluia. Fala além da conta, fala além do limite. Quem está embriagado, aleluia, fala sem controle, fala sem limite quando se está embriagado. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriaguei com vinho, em quem há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que eu disse: o vinho revela o segredo que não era para revelar, mas o Espírito Santo, ele te conduz no oculto, no esconderijo do Altíssimo. Não se embriague com vinho, que traz a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou contar aqui uma parábola, já contei outras vezes, mas eu preciso contá-la, pois faz jus à mensagem. Conta-se que um dia Deus chegou para um monge e disse que ia dar a ele o direito de pecar, e ele ia ser perdoado daquele pecado. E Deus deu a ele 3 opções de pecado. 3. Primeira opção: você pode cometer um assassinato, pode matar alguém. Ele disse: misericórdia. Segunda opção: você pode cometer um estupro. Ele disse: sangue de Jesus tem poder. A terceira opção: você pode beber até cair. Você pode tomar vinho tanto que você quiser. Veja, a primeira opção era cometer um assassinato, um homicídio, matar alguém. A segunda opção era estuprar alguém. A terceira opção era se embriagar. Eu penso que você ia escolher como eu escolhi, como ele também escolheu. Ele escolheu se embriagar, porque era um mal que ia cair só sobre ele. Assim iria eu pensar, assim nós iríamos pensar. Então Deus deu a ele a liberdade de tirar aquele dia para beber até cair, e ele seria perdoado. Ele saiu do mosteiro, foi para a casa da própria mãe e lá começou a beber. Bebeu, ficou totalmente entregue ao vinho. Depois que ele estava totalmente possuído do vinho, ele estuprou a própria mãe e a matou. O
O certo aqui seria dizer: Senhor, me guarda de qualquer tipo de pecado, do grande e do pequeno. Aleluia. Porque o grande me condena, se o pequeno não me condenar, me levará a fazer o grande. Me guarda, aleluia. Não vos embriaguei com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas pastor, o senhor está falando tão mal do vinho, e Jesus Cristo está dizendo que ele é uma videira, e que o pai dele é o agricultor, é o lavrador da videira. É verdade, porque o vinho, ele também conota alegria, ele também tem um sentido espiritual de alegria. Então esse vinho, ele precisa ser extraído diretamente de Jesus. Não se embriague com o vinho da contenda, mas encha-se do Espírito Santo. Eu poderia usar o termo embriague-se do Espírito Santo. Não, pastor, aí o senhor pegou pesado demais. Não, lá no capítulo 2 do livro de Atos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento, como de um som, como de um vento vermelho e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí o texto prossegue dizendo que ali estavam multidões de várias nações que vieram para a festa do Pentecoste. Quando ouviram aquele alvoroço, correram para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, olharam para os crentes e disseram: estão bêbados, tomaram vinho, estão embriagados, 9 horas da manhã, já estão embriagados, já tomaram vinho, já tomaram corote, já tomaram 51. Por que é que esses homens estão embriagados? A aparência deles era que eles estavam embriagados. Quando o Espírito Santo vem, ele traz uma aparência de embriaguez, aleluia, mas é só uma aparência física, uma aparência externa, não está embriagado. Foi por isso que Pedro se levantou e disse: varões galileus e todos vós que habitais em Jerusalém, esses homens não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, preste atenção, eu vou repetir, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E como Satanás sabe que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, ele está querendo sujar o teu vaso, ele está querendo contaminar o teu vaso, ele está querendo encher o teu vaso com outra coisa, ele está querendo, aleluia, botar algo diferente no vaso. Mas nessa noite desembarque esse vaso, tire a sujeira desse vaso, porque Deus quer derramar azeite, unção, graça, poder e autoridade. Deus está a procurar na terra, está. Aleluia. Estou terminando, nós vamos cear. Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, que não dá fruto, ele tira, mas a que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. A que não dá fruto, ele corta e joga fora, mas a que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. A que não dá fruto, ele corta e joga fora, mas a que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. A que não dá fruto, ele corta e queima, mas a que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. A que não dá fruto é arrancada, é tirada, é quebrada, é cortada e é queimada, mas a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Aleluia. Você já percebeu que tem alguém, presta atenção no que eu vou falar, que isso é muito pesado, muito sério. Você já percebeu que tem alguém que diz assim: eu vou sair da igreja, eu quero ver como é que o conjunto vai ficar, como é que o pastor vai ficar, como é que a igreja vai ficar, como é que o departamento vai ficar, como é que os irmãos vão ficar. Aleluia. Ei, aleluia, cuidado. Você pode ser uma vara que não está dando fruto e você está achando que é você que vai sair da igreja, porque não é. Talvez seja Deus que esteja lhe cortando, seja lhe tirando. Aleluia. Tem
gente que pensa que se sair, se desviar, se for para o mundo, vai prejudicar o pastor, a igreja. Eu posso até sentir, mas quem vai pagar é você, rapaz. Já viu aquela história, irmãos? Que alguém toma veneno querendo que o outro morra? É assim. Tem gente que pensa assim: eu vou deixar Jesus. Aí a pessoa pensa que Jesus vai morrer. Jesus vai ficar depressivo, não vai dormir mais, não vai mais comer, vai chorar a noite toda. Foi-se embora. A bichinha, eu gostava tanto da bichinha. Saiu, rapaz, se desviou, foi para o mundo, bichinho. Eu gosto tanto do bichinho, o bichinho me deixou. Aleluia. Não, irmão, não pensa assim não, pelo amor de Jesus. É por isso que eu gosto daquela fala, se eu não me engano, quem falou foi pastor Marco Feliciano: daqui não saio, daqui ninguém me tira, é daqui para o céu, é daqui para a coroa, é daqui para o reino, é daqui para o trono. Aleluia! Dá para entender esse mistério, dá para entender o porquê da luta, o porquê da prova, o porquê da calúnia, o porquê da perseguição, o porquê da humilhação. É Satanás que quer te tirar da presença, mas permanece, tem coroa, permanece, tem trono, permanece, tem reino, permanece, tem graça, permanece, tem unção, permanece, tem glória, permanece, tem fogo, permanece, tem Shekinah, permanece, tem exaltação. Agora tem que permanecer. Aleluia. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo, acho que 26, 20 por ali, ele diz que a nação vai chegar em um momento de tanto pecado, que Deus vai entregá-los às paixões infâmias. Está escrito, irmãos: homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. A palavra torpe, se você pesquisar no dicionário, quer dizer nojento, asqueroso, abominável, torpeza. Aleluia. Homem com mulher cometendo torpeza, transformando a imagem do Deus Criador na imagem de criatura, louvando e bendizendo mais ao homem do que a Deus. E pode prestar atenção que isso está chegando ao pouco até no nosso meio. Alguém disse que as canções de hoje diviniza o homem, torna o homem divino, e pega Deus que é divino e transforma ele em homem. Aleluia. Exalta o homem e rebaixa Deus, levanta o homem e diminui Deus. Pode ver que estão dizendo que o homem é grande, que o homem é isso, que o homem tem raiz, que o homem é forte, que o homem é aquela coisa toda, mas quando chega na vez de cantar para Deus, aí chama Jesus de você. Eu só quero ver você. Aleluia. Pensando o que, rapaz? Eu não gosto quando meus filhos, quando a minha neta me chama de tu, me chama de você, que é senhor. Aprenda como é que se respeita. Imagina aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, mas alguém por aí, só porque tem um diplomazinho, só porque tem um anel no dedo, só porque tem uma mansão, só porque tem um carro importado, só porque se fez um curso de psicologia, uma faculdade, acha que pode chamar Jesus de você. Esses comedores de farinha e feijão precisa aprender quem é que manda nesta terra. Aleluia. Aí Deus os entregou às paixões infâmias. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Que eles vão praticar todo tipo de torpeza e vão se sentir felizes. A internet hoje é uma coisa tremenda. Não sei se você já prestou atenção. Acho que foi ontem ou hoje, não lembro. Eu vi um vídeo. Está lá o rapaz, todo de terno, arrumado, alinhado, o local totalmente organizado, bonito, enfeitado, ornamentado. E você vê de cara que é um casamento. Daqui a alguns segundos, ele está lá ansioso, quando de repente chegou outro marmanjo, paletó branco, uma tiara na cabeça, um véu com mais de 5 metros,
Eu tenho para mim, irmão, me desculpe que eu vou falar agora, não é nada demais, mas eu tenho para mim, que todo mundo que está ali ficou olhando assim, que negócio esquisito, que coisa. Mas para dar uma de politicamente correto, dar uma de intelectual, dar uma de sabe, que é uma pessoa para frente, uma pessoa avançada, inteligente, isso aqui é uma coisa bonita, isso aqui é uma coisa... É nada, não está todo mundo censurando, reclamando, achando negócio feio. Onde já se viu, 12 cabras barbados, misericórdia, aleluia. E quer aprovar por aí. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, se aprovar e tiver de casar na igreja, você vai fazer o casamento? Eu digo, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu não sei nem como é que eu vou abençoar no final. Eu vos declaro marido e... eu não sei processado falando alguma besteira. Como é que diz mesmo quando é homem assim? É porque se falar alguma coisa fora da linguagem neutra, que agora é amigo, amiga e amiga. Quando eu era menino, eu assistia o Trapalhões todo domingo. Isso quem falava assim era o Mussum, Cacildes. Duas mulheres aqui na frente. Jesus, vem logo, Jesus. O negócio está ficando feio aqui, Jesus. Maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. E eu não estou, irmão, duvidando não. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. Aleluia. Olha, tu que é crente, pelo amor de Deus, se tu está vendo que a igreja, o povo de Deus da terra está esfriando, tu se acorda, pai, tu se desperta, tu bota fogo nessa tua fogueira aí para ver se aquece, rapaz. Aleluia. Porque o que está acontecendo no mundo, esse negócio de política, de tanta coisa, de guerra e de tanto desse nome na terra, isso é Satanás, isso é um sinais para tirar a atenção da igreja. Deixa o mundo se acabar para lá, mas a gente vai continuar esperando Jesus, vai continuar esperando Jesus, vai continuar esperando Jesus. Aleluia, fique de pé, vamos cear.